bom dia e bom dia. E o dia? O dia é santo, 19 de dezembro de 2022, e são 6h13 da manhã. E o que vamos? O que nós podemos esperar? Santo Deus. Como foi uma semana que eu muito, quer dizer, um mês. Um mês de muito trabalhar. 3 livros assim, que a gente nem estava a programar, é verdade. Mas não posso falar, não posso reclamar, não posso me queixar. Eu não posso dizer que não foi de fato bom de escrever. A situação, é claro, a situação não é uma coisa comum da gente viver, mas se a gente aceita receber a palavra de Deus em nosso ser e se aceitamos conviver com aqueles que não fizeram parte do meu viver, mas que souberam trazer coisas, nem sempre são coisas boas, é verdade. O problema é que a gente precisa de fato conviver com a realidade, cada um com a sua, é verdade. Por isso Deus me disse para eu não querer ser celebridade. Bem verdade que Deus sabe. Sim, Deus sabe que eu jamais ia buscar o caminho da insanidade. Por isso ele me disse assim: Maria de Cássia, você que está aí a entrar aqui, a entrar ali, a entrar aqui, a entrar ali, como é que... O que eu poderia? Um novo livro você escreveria? Eu disse para ele: olha, é tanta dor e agonia, tanta dor e agonia, tanta dor e agonia. Se eu levantar mais uma folha no lugar, com toda certeza vão me falar: pelo amor de Deus, minha filha, você quer nos matar? Essa é a questão. Essa é a questão. É que a gente precisa mesmo respeitar a dificuldade de cada lugar. Uma coisa é você um livro programar. Sim, você entra no lugar para trabalhar, para material você buscar e o livro você separar. Sim, em capítulos, tudo ali, tudo bonitinho, você vai apresentar e você vai colocar os capítulos lá. Outra coisa bem diferente é você entrar no lugar para com pessoas você conversar. E é tanto que se tem para falar, que você resolve acordar. Sim, sabe como é você imaginar uma delegacia? Numa delegacia, com toda certeza, o escrivão vai estar lá. Você vai falar, o escrivão vai estar lá. Aí você fica escutando, e você vê a possibilidade da leitura você realizar. Sim, porque uma coisa é a pessoa falar. Outra coisa bem diferente é a pessoa escutar aquilo que ela mesma está a falar. Por isso a dificuldade de um livro você formar de uma maneira assim, mais convencional de se dar. Porque aquelas pessoas que estão lá a falar, elas muitas vezes não têm nem noção daquilo que elas estão a comunicar. E você precisa, de fato, alistar. Depois você pega todo o material que você é capaz de buscar
e você procura com delicadeza, com sensibilidade, você vai de fato encaixar ali para o caminho você criar. E quando isso você consegue realizar, aí você vai a leitura realizar, dando a possibilidade de quem contigo for estar escutar. Escutar. E é difícil. É difícil você estar naquele lugar fazendo leitura de cunho particular para aquelas pessoas escutarem. Por isso você não pode mesmo programar uma coisa e você acreditar que você vai conseguir de fato aquilo tudo. Sabe como é que é embelezar? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, não, sem capítulo. Chega um para conversar, você vai olhar, você vai escutar, você vai criar o caminho capaz dele estar naquele lugar e ele escutar. Assim, não tinha tempo para começar, nem tempo para encerrar. Os 3 livros começaram do jeito que eles tinham que começar. Terminaram do jeito que tinham que começar. Sem ninguém programar, mas com o objetivo de cada um poder ofertar aquilo que cada um tinha para dar. É como na igreja. Na igreja você está e na hora do ofertório cada um levar aquilo que tem. Aquilo que tem. E você não pode desconsiderar ninguém. Ninguém. E estando naquele lugar, improvável é verdade de estar, eu pude muitas vezes me alegrar. Eu pude numa arquibancada sentar. Eu pude num campo de futebol entrar. Eu pude ter aquela sensação de conquistar. Eu pude sentir a alegria que cada um pôde alcançar. E a tristeza. E a tristeza que vinha derrubar naqueles momentos de extrema dificuldade. Que na vida de cada um estava a apresentar. E dentro desse universo todo, é difícil a gente constatar que toda uma compreensão de vida particular a gente esteve de fato a jogar em algum lugar que a gente não consegue sequer dimensionar. E a gente até entende que vida particular a gente vai deixar, que a gente vai enterrar, que a gente não vai se importar. Mas é a única coisa que a gente de fato vai buscar para tudo mais a gente conseguir carregar. E quando você procura esse fiozinho que a gente costuma tantas vezes desconsiderar, seja aqui, seja em outro lugar, é muito difícil. É muito difícil. Quando você entra para com o morto, você está,
você fica a olhar, fica a olhar, e ele sempre, 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 sempre está a buscar alguma coisa. Você sabe que ele quer encontrar aquele sentimento de vida familiar, onde a família vai abraçar e puxar, e puxar, e puxar, e ele vai ter a sensação de que a dor vai passar. A questão é que não é tão simples assim a gente encontrar vida familiar, nem aqui, nem lá. A gente costuma uma vida levar, na maioria das vezes, desconsiderando as pessoas que estão naquele lugar, chamado lá. Se um amigo me telefonar, eu vou deixar tudo, tudo, até as minhas promessas de cunho particular eu largo para com um amigo estar. Mas quando eu deitar na lápide, ali, sem nada mais poder realizar, é a família. É a família que olho vai juntar, ó, fechar. É a família que vai um algodãozinho aqui colocar, um algodãozinho aqui, que vai a nossa boquinha ajeitar. É a família. É a família. É a família que de uma maneira muito particular vai o corpo lavar. É a família. Não é quem a família esteve a pagar. Não. É o sentimento de pesar que faz tudo isso para aquele que na lápide está. Ali, a família, ele estará a enxergar, sentindo tudo aquilo lá. Ainda que a mente dele não consiga, naquele momento, vivenciar. Mas quando toda a estrutura ele conseguir dominar, ele vai saber que a família fez tudo isso. Que um dia ele mesmo esteve a realizar quando ele estava nesse lugar. Mas lá, quando a gente está com a estrutura assim, pendendo para aqui, pendendo para acolá, a gente vai se lembrar de todas as vezes que a gente esteve a ausentar da casa familiar para estar em qualquer outro lugar. A gente vai se lembrar de todas as oportunidades que a gente esteve a deixar de estar com alguém que era mesmo necessário estar. E a gente sempre esteve a justificar. A família é tão importante, tão importante, tão importante, que por mais que a gente busque um amigo, encontrar aquele mesmo amigo que esteve a me convidar e eu saí, deixei fulano lá, diga que depois eu vou lá e tal, a gente não vai encontrar. A consciência daquele lugar que a gente vai parar, o tempo todo vai nos mostrar a necessidade de a gente se olhar. Porque dentro daquela consciência ali vai estar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. A nossa cabeça, o nosso tronco
estão no nosso membro, os nossos membros. Três coisas que o tempo todo vão nos levar para o mesmo lugar. Caco, juntar. Caco, juntar. Caco, juntar. Caco, juntar. Não é simples. Não é simples a gente estar lá. Não é simples a gente não gostar de vida familiar. Não é simples a gente justificar. Não é simples a gente simplesmente justificar a nossa ausência em cada lugar. Não é simples. Por isso, eu pude, com cada um estar nesse universo particular, com sentimento familiar. Com sentimento familiar. Eu sempre gostei de ter família e de com a família estar. Sempre. Se eu não tivesse esse sentimento para ofertar, eu não iria conseguir falar de assunto assim tão particular. Porque quando a gente chega num determinado lugar, onde a gente não consegue mesmo buscar coisas boas para a gente nos dar, a gente procura se identificar. E a gente vira um amontoado. Cada um procurando do mesmo assunto falar. Porque falar sempre daquele assunto leva cada um a pensar na possibilidade de ali ser um lar. O que leva cada um também a pensar que no lar eles precisam estar. Eles precisam encontrar uma ponte, por menor que seja, para no lar estar. Quando toda essa história comigo esteve a começar, e já tem muito tempo, é verdade. Eu sempre estive a imaginar todas as vezes que uma data familiar estava a chegar. Era o pior. Dentro de todo aquele sentimento de dor, da problemática, enxergar aquilo que não era fácil, conviver com aquilo que não era fácil. O pior para mim, durante todo aquele período ali, e ainda é assim, são as datas familiares. É uma dor que parece não ter fim. É difícil você não ter família.
um lar para ir. É muito difícil chegar esses dias e você saber que você vai estar aqui, como sempre, sem ter o direito de uma família, você possuir. É muito difícil, isso para mim. E se isso é tão difícil para mim, imagine o quanto não é difícil para aquelas pessoas ali, que não estão mais aqui. Que não estão mais aqui. Por isso, é tão fácil para mim qualquer livro, eu buscar. Sem me importar se eu vou, de fato, a dinâmica apresentar da forma como é até razoável realizar, ou eu vou simplesmente entrar e deixar o livro chegar. Eu faço isso. Assim. Porque é assim. Eu não posso dizer que eu encontrei alguma dificuldade em escrever esses 3 livros. Tão simples, tão fácil, tão dinâmico. Sentada aqui, vendo um gol surgir, correndo daqui para lá, vivendo aqui e acolá, vivendo aqui e acolá. E podendo de fato a minha vida levar com a dinâmica que eu estive a conquistar. Então, eu não posso descartar a possibilidade de um outro livro nesse tempo. Eu desenhar. O mês ainda falta alguns dias para terminar. Se o livro ali se apresentar, se surgir, se pipocar, eu vou sentar e vou fazer com a mesma dinâmica, sem me preocupar, porque esse mês eu tirei para estar dessa maneira com aquelas pessoas que ainda não conseguem o entendimento do lugar onde cada uma foi parar. Não vou me preocupar com o prefácio, com o capítulo. Vai ser conforme os outros 3 escritos, cada um trazendo para o altar aquilo que puder dar, se o livro assim pipocar. Mas como vamos de fato comemorar a data familiar, penso que fácil não será. Eu vou respeitar aquilo que for passar. Eu
não estive a programar nenhum livro aqui nesse mês. Mas como vivo para aquilo que é preciso, assim eu sigo. E bem verdade que eu desejaria estar no paraíso. Sim, olha que beleza se eu estivesse no paraíso falando de um menino bonito. Seria egoísmo. Seria egoísmo. Estrelismo. Estar no paraíso, colhendo assim eu vou concluir aquilo que eu prometi. Passar o mês todo ali. E como hoje é dia 19, o mês tem 31 dias, respeitando o tempo de cada um, enquanto ser vivo, vamos viver aquilo que é preciso. Se um novo livro surgir, com toda certeza, eu vou de fato concluir. Disse que eu não ia ter pressa. Não, eu não tive pressa não. Mas foi assim, fácil a beça. Aí fiquei a imaginar. Não, eu fiquei a imaginar assim, sexta-feira. Falei, Santa, eu vou tirar mesmo para descansar. Aí pensamos numa maneira de coordenar. Aí começando. Aí fui faxinar. A manhã toda eu estava esgotada. Parei, coloquei minhas pernas para o ar. Mas aí eu disse, eu vou começar. Vou passar uma semana assim. Cada dia eu vou colocar uma coisinha aqui, outra acolá. Mas aproveitei a sexta de tarde. Aí, sábado, a coisa foi tão proveitosa, tão maravilhosa, que no final da manhã de sábado eu já tinha terminado o verso e prosa do livro Resenhando. Porque tanta coisa a gente foi aproveitando e a gente soube sentir que era o momento propício para cada um buscar a ponte. Eu não posso falar que é fácil esse mês atravessar. Nunca foi. Mas o Divino me deu um presente de cor muito particular. Com tantas outras pessoas diferentes, poder estar, escutar, mas é sem perder o foco. Sem perder o foco. Documento, buscar. E a gravidade. A lei da gravidade a gente alcançar. A gente não pode deixar a nossa vida particular ou outra gente prejudicar. Isso a gente não pode realizar. E é sobre isso que nós estivemos a falar nos 3 livros. É a gente não saber de fato porta colocar.
E a gente saber que tem limite. Limite. E a gente não aceitar em nenhum momento o limite se dá. Eu entendo. Eu entendo de fato que eu coloquei limite na minha vida. Coloquei porta e janela. Eu compreendo se não me querem num determinado lugar, eu não vou estar lá. A gente não pode mesmo desrespeitar. Por isso aqui hoje eu estou a gravar para falar dos 3 livros que eu estive a escrever. Não é para o sábado alimentar. Para o sábado alimentar eu vou deixar um momento propício chegar. Como ontem eu estive de fato a vivenciar aquilo que o Brasil não esteve a nos dar, e confesso que não dava para a gente não desejar mesmo que a estrela estivesse lá. Eu torci mesmo para a Argentina ganhar, para que Messi pudesse mesmo a taça levantar. Faz parte de quem gosta de enxergar o bom do futebol. Independe de vida particular. Independe se o outro vai ou não vai, da gente gostar. Mas o bom futebol estava lá. Aquele futebol que a gente gostaria de enxergar naqueles que foram nos representar, infelizmente, já chegaram com o cetro no lugar. Aí não tem como o bom futebol chegar. No dia que os nossos souberem uma boa pelada jogar, vão saber exatamente como se comportar. Sendo gente no lugar. Não dá para a gente chegar e não conseguir mesmo se encaixar num ambiente. Olha, fica difícil. Não, fica difícil a gente acreditar que o bom futebol um dia vai nos visitar. Enquanto a gente não souber se respeitar, se valorizar, enquanto a gente ficar a ocultar mesmo, uma coisinha aqui, outra coisinha acolá, a gente pode pegar a camisa canarinho e guardar. No dia que a gente olhar e ver de fato jogador atravessar, porta fechar e nenhum fanfarrão visitar, a gente tem esperança. Vai chegar. Mas quando a gente vê, não, enquanto a gente estiver vendo brilhantismo e fanfarrão o tempo todo, seleção visitar, é melhor a gente ter a camisa da seleção, a gente lavar, perfumar e guardar. Assim a gente vai estar a respeitar, honrando quem o bom futebol esteve a nos dar, separando, é claro, vida particular. Mas dessa forma, com fanfarrão o tempo todo, não dá. E ainda querer criticar quem mais teve a prejudicar, ainda tem a cara de pau de querer, de fato, criticar.
falar do futebol. Onde é que o futebol? Por mais que o fanfarrão um dia esteve a jogar e até, de fato, lá o cetro futebolístico esteve a ganhar, está longe do fanfarrão. Sentir mesmo amor no coração por essa nação. Se sentisse, não fazia esse papelão. Nossa, não fazia não. Respeitava a nação. Não chegava nem perto. Infelizmente. O que esperar? De um país que a gente vê de um tudo realizar. E até a camisa da seleção estiver a avacalhar. Fica difícil a gente acreditar. Bom dia, e bom dia, e bom dia. Seguindo firme no lugar.